sou o Carlito Franco, ou Dr. Carlos Franco. A minha história no offline, eu tenho mais de 30 anos de consultoria em estratégia e inovação para grandes empresas do Brasil, como o Grupo Votorantim, Laboratório Axê Farmacêutico, os principais exportadores de café brasileiros, grandes agropecuaristas, criadores de cavalo, líderes do agronegócio. E também mais de 30 anos de mentoria em MBAs. Fui professor convidado da DePaul University em Chicago, da California State University em São Francisco. Eu sou autor de livros didáticos de administração, como o e-business, que fala de tecnologia e estratégia nos negócios, o Administração Moderna, que junta neurociência e estratégia nos negócios. Eu sou avaliador da Câmara Superior da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu avalio somente universidades, como a Unicamp, como a USP, como a Unesp e os institutos Asfatex. Essa é a minha história do offline. A minha história no online começa em 2019, 2020. Eu comecei a aprender marketing digital. Ao invés de simplesmente me aposentar ao chegar aos 60 anos, não, eu resolvi que eu queria me desafiar a trazer toda essa minha experiência para o marketing digital, transformando e lançando infoprodutos. Eu contratei a melhor consultoria, a mais importante mentoria da América Latina, o Érico Rocha, com a fórmula de lançamento, fiz um alto investimento, empreendi grande energia, me dediquei realmente nesses 2 anos muito a aprender o marketing digital. Mas em 2021 surgiu um câncer de próstata e daí as minhas prioridades mudaram. Eu tive que abandonar o projeto de infoproduto e focar em curar o câncer. Eu percebia que nessa mudança então que eu tive que fazer de desacelerar o projeto e sobreviver ou ter um meio de vida, eu percebi que na Riviera eu tinha um bom negócio que são meus imóveis na Riviera, que geram alta valorização, mas o fluxo de caixa é baixo, porque você compra, eles valorizam, mas enquanto eles estão lá, você tem que pagar IPTU, tem que pagar condomínio, tem que pagar manutenção e assim por diante, eles valorizam muito, mas depois você tem que vender, arranjar corretores e assim por diante, então tem uma dependência imobiliária muito grande. Uma forma de aumentar essa renda é fazer locação por temporada, isso também se faz através das imobiliárias, se cria essa dependência, se cria essa intermediação. O Airbnb ajudou de certa forma, mas esse mercado virou um mercado totalmente comoditizado. Tem hoje, né, a Riviera é uma praia de luxo, uma das principais praias de luxo aqui do Brasil, mas hoje tem mais de 2.000 imóveis só na Riviera, tanto para venda como para locação. O cliente acaba procurando o melhor preço. Então é um mercado totalmente de commodity. Nesse momento de transição, eu já tendo aprendido muita coisa do marketing digital, a minha pergunta é, será que daria para aplicar o marketing digital na Riviera? Não tinha nenhum caso de sucesso em todo o ecossistema do Érico Rocha, não tinha nenhum caso de sucesso de alguém usando o marketing digital para alocação de temporada. Não existia, e até hoje não existe. O único caso que existe é o Riviera Brasil oficial. Pensa se você também não enfrenta esse tipo de problemas. Se você não tem mudanças que acontecem na vida ou nos seus negócios por qualquer motivo e causam um momento de dúvida, um momento de pensar, vou para a direita, vou para a esquerda. No seu negócio, qual que é o problema? Tenho conversado com dentistas. De modo geral, 2025 foi um ano ruim aqui no Brasil porque na odontologia surgiram muito as redes de franquias que entram com preços arrasadores para baixo. Os médicos, de modo geral, reclamam porque os planos de saúde, principalmente as redes hospitalares, também tomaram uma relação muito forte impondo preços. Conversando com varejistas em geral, eles trazem como um problema forte a concorrência, principalmente o e-commerce, tomando muito espaço. A gente vê realmente muitas lojas de varejo fechando. O pessoal que tem lojas de rua estão passando apertado, estão passando de dificuldades ou têm tido problemas pela questão de segurança. O pessoal das lojas de shopping tem segurança, mas o custo é muito caro. Para aí um minutinho e me diga, qual que é o teu principal problema? Vamos seguir aqui. O pessoal da construção civil, de modo geral, o problema é mão de obra. Está faltando mão de obra para a construção civil no mundo inteiro. Eu tenho estado na África, eu tenho estado na Europa e tenho andado pelo Brasil. Falta mão de obra qualificada. No agronegócio, de modo geral, 2025 foi um ano que o dólar se desvalorizou, então a questão da taxa cambial, mudaram os preços, a rentabilidade entrou no movimento, enfim, todo negócio, a todo momento, tem ameaça e tem oportunidade. O que eu aprendi naquele momento meu, de ter que tomar uma decisão, achar um caminho, é que a solução está dentro do problema. O Einstein já dizia que a resposta para um problema é encontrada numa pergunta bem formulada. É preciso estudar o contexto, as premissas e formular a pergunta certa.
E então eu comecei a me debruçar realmente no meu negócio, considerando que o que eu poderia, enquanto estava curando o câncer, o que eu poderia me dedicar é tentar aumentar minha rentabilidade e trazer um fluxo de caixa positivo lá na Riviera. Eu já tinha uma carteira de clientes, 10 anos de carteira de clientes, e comecei a colocar o meu Instagram, né, a comunicação com o mercado, a comunicação com o cliente, comecei a implementá-lo. E enquanto isso eu fui estudando o cliente e fui estudando o produto. Locação por temporada tem feriados, tem Réveillon, tem fim de ano, tem férias de inverno. Fui tentando estudar cada vez mais como era o meu cliente. O que eu poderia configurar em termos de produto e em termos de diferenciação. Avancei um pouco mais na comunicação com o cliente. Então, fiz o Instagram ir crescendo pela própria relação dos clientes que já estavam cadastrados, indicando amigos, começamos a criar uma política de indicação, não de pagar comissão para o cliente, mas sim dar descontos por indicação e assim por diante. E eu comecei a identificar que, diferentemente do cliente típico da Riviera, na Riviera 90% quase do público que frequenta a Riviera vem da cidade de São Paulo, do ABC e das principais cidades mais próximas, que são Campinas, que é Sorocaba. A maior parte do público que frequenta a Riviera tem essa origem. E eu comecei a perceber, na minha carteira de público, que o meu público era diferente. Ele estava no interior de São Paulo, indo mais profundo, indo para Ribeirão Preto, indo para São José do Rio Preto, indo para Batatais, indo para Catanduva, Campinas, Rio Claro, mas também ele tinha algumas outras características. Ele tem uma característica de médicos que vêm de longe. Comecei a estudar de onde vêm esses médicos e descobri algo muito interessante. São médicos que vêm para congressos em São Paulo e daí aproveitam, trazem a família e passam uns dias na Riviera. Percebi também que isso acontece, olha só que louco, quando tem jogo em São Paulo, no Morumbis, de algum time argentino, sempre vem argentinos que vão passar de quarta, os jogos normalmente são as quartas, vão passar quinta, sexta, sábado, domingo na Riviera. Então, foi estudando esse público que eu comecei a achar essas diferenciações. Comecei a perceber também que eu tenho uma conexão com o agro. Então, pessoal do Mato Grosso, pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal de Goiás, pessoal do Triângulo Mineiro, pessoal do sul de Minas e de Brasília, estavam presentes na minha carteira. Provavelmente isso vai pelo meu estilo de vida. Eu sou mais caipira, não moro em São Paulo, eu moro em Campinas, minha conexão é mais com o interior. E a gente vai percebendo exatamente isso, que a internet nos permite conectar um público que tem identidade conosco. E isso vai construindo a comunicação com o cliente. Nesse movimento, eu comecei então a sair de um mercado que é muito concorrido, um mercado que nós chamamos da ponta do iceberg. Normalmente você vai identificar isso se a gente olhar. Então, se a gente olhar o mercado como um iceberg, como esse, ele tem a parte que aparece, a parte que está na ponta, que é o público que está procurando comprar, que sabe que quer comprar, está procurando comprar. Então, nessa ponta do iceberg, eu tenho compradores já procurando produtos e tenho vendedores tentando vender para esses clientes, e essa ponta do iceberg, então, ela é um mercado muito concorrido. A gente chama de oceano vermelho. Por que ele é um oceano vermelho? Porque tem tubarão, tem peixe, tem, né, um come o outro. Mas se a gente descer para um segundo nível, eu tenho um volume maior de clientes. Então, no segundo nível, eu tenho um público maior que quer sair de férias, quer sair no feriado, quer viajar, está olhando para o mercado, mas ainda não sabe exatamente para onde ir, nem quando. E se nós descermos na base da pirâmide, eu tenho o maior público. Então, na base da pirâmide, eu tenho um público muito maior que não tem consciência, nem sabe que a Riviera existe, que não sabe se quer ir para a montanha, ou se quer ir para a praia, se quer para o Brasil, se quer ir para o exterior, nem sabe se quer sair. Ele está lá, está de boa. Tem poder aquisitivo, pode comprar, mas não está ativamente no mercado. E é justamente essa pirâmide que nós podemos invertê-la e torná-la num funil. Então, quando nós invertemos a pirâmide e olhamos no funil,
Então nós vamos ter lá no topo do funil um volume grande de clientes ou potenciais clientes entrando no mercado, procurando e principalmente procurando muito preço, oportunidade. Vamos ter aqui um meio de funil, um público que já está mais amadurecido, já está mais consciente do que quer, já está procurando mais alternativas. E aqui no final do funil, o público que já está tomando a decisão, que já tem consciência do que quer. Então perceba que aqui nós vamos fechando aqui o funil, tendo cada vez mais um cliente mais pronto para comprar, mas o nosso processo aqui, principalmente o processo que nós criamos com o 57 em 7, foi trabalhar não com esse cliente, e sim com esse cliente, e trazer ele direto aqui para a parte final do funil, para a parte de decisão, sem passar por aqui. Então, ao fazer isso, nós conseguimos fazer o quê? Uma conversão em vendas sem intermediação, sem concorrência. Por quê? Não tendo intermediação, não tendo imobiliário, não tendo que pagar comissão, não tendo que pagar Airbnb, nada disso, eu sempre tenho um preço mais atrativo, oferecendo um produto diferenciado, melhor, com maior valor agregado. E daí eu me torno muito mais atrativo e aumento a minha conversão de vendas. Então, começa a nascer a metodologia do 57 em 7. Agora, o 57 em 7 é uma metodologia. Você que já está aí à frente do seu negócio, a gente conhece, né? Análise SWOT, né? Análise das forças, ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. O pessoal que é do marketing vai se lembrar do marketing estratégico, dos 4 P's, do preço, da posição, posicionamento, da praça, da propaganda. Então, normalmente, essas metodologias para tomar decisões nos negócios, elas se aplicam a qualquer negócio. O 57 em 7 é assim também. Ele é como se fosse um carro. Um carro não tem lá seus 4 pneus? Sem os 4 pneus não roda. Roda? Não roda. Então, para nós, os 4 pneus são cliente, produto, comunicação com o cliente, conversão em vendas. E tem um piloto, que é você, que vai conduzir esse carro. E você vai poder ter assistência como piloto com um programa de mentoria, de liderança em alta performance. Então, nós temos o carro, que são esses 4 conjuntos aqui para chegar ao nosso objetivo, e eu posso acelerar esse processo, eu posso acelerar o atingimento dos resultados, o crescimento do 57% em lucro, e quem cresce 57% em lucro em 7 meses, se continuar crescendo, e continua crescendo, em 12 meses dobra de tamanho.